Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí fazendo sua inscrição, compartilhando esses vídeos, essas mensagens para grupo, familiares, amigos, e que também não deixasse de acionar o sininho, para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo esta nova notificação. Deus te abençoe. Quero estar trazendo a palavra do coração de Deus para o teu coração. E queria estar meditando com você lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1, que nos diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas abaixaram. Gostaria de, nessa oportunidade, estar falando para você, meus irmãos, meus queridos amigos, sobre esse assunto que nos parece tão questionado, que é essa palavra, lembrou-se Deus. Eu queria, nessa oportunidade, estar falando sobre isso, sobre essa frase, e lembrou-se Deus. Que geralmente, irmãos, nós como pastores, líderes, e às vezes até você como um irmão que tem um amigo muito chegado a você, que costuma se desabafar com você, nós já ouvimos muito essa frase: parece que Deus se esqueceu de mim. É quando aquela pessoa está naquela situação bem extrema, uma dificuldade muito grande, emocional abalado, espiritual para baixo, e a pessoa ela usa às vezes essa frase: parece que Deus se esqueceu de mim. Uma vez uma pessoa, até um amigo meu no trabalho que eu estava fazendo, quando eu trabalhava em obra, ele chegou para mim e disse, após falar de alguns fatos que estavam acontecendo com ele, e eu lhe disse que Deus olhava para ele, que Deus podia ajudar ele naquela causa. Ele disse: meu amigo, Deus está muito ocupado para se preocupar comigo. Parece que Deus ele se esqueceu de mim. O primeiro pensamento que vem é esse, que Deus está muito ocupado e que, da vez, Deus ele se esqueceu. E eu queria estar falando sobre esse assunto. Não que Deus ele tivesse se esquecido de algumas pessoas como Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Não, irmãos. Deus não havia esquecido deles. Como Deus lembrou-se Deus, né, de fulano. Não é que Deus ele se esquece. O importante, irmãos, é que Deus sabia que tinha feito uma promessa a cada um deles. Mas só que ele entrou em ação no seu tempo, no tempo adequado. Deus não havia esquecido de Noé na arca. Deus não havia esquecido da promessa que ele havia feito a Noé, daquela aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus não havia esquecido disso. É que havia um tempo determinado para Deus agir. Tinha um período em que era necessário por eles passarem por um momento nas suas vidas, talvez para eles amadurecerem, quem sabe para eles se aproximarem mais de Deus, para que eles também se lembrassem de Deus. Então nós vemos que Deus, ele, em momento algum, ele se esqueceu. Deus ele está sempre atento ao que se passava no coração daqueles homens. Mulheres no passado talvez tiveram os mesmos sentimentos, como Ana, que se cansou de ser humilhada, e por ela se cansar, ela procura o templo do Senhor, e vai até o direto no altar, e fala com Deus no horário que não era para ter ido, que estava ali o profeta, aquele sacerdote sentado na porta, e ele achou que ela estava embriagada por entrar daquela forma no templo, e Deus ouviu o clamor daquela mulher, e ela gerou Samuel, que iniciou uma nova geração. Então Deus não havia esquecido aquela mulher. Então Deus ele não se esquece. É que havia um momento de Deus agir. Deus se lembrou de Mefibosete naquela cidade.
na casa de Maquir, tinha sido enganado, roubado, perdeu tudo. E Deus lembrou-se da injustiça que havia acontecido com aquele homem, e Deus envia uma carruagem real para buscar aquele homem e trazer de volta para comer na mesa do rei. Imagine, Mefibosete ficou 20 anos naquela cidade, perdido, esquecido, talvez por todos lá no Palácio Real. Porque quando Davi pergunta, existe alguém que eu possa fazer bem? Da casa de Jonas, Então ele diz, olha, existe um ainda, Mefibosete, que está em Lodebar, na casa de Maquir, falado, expressado como menosprezo, uma pessoa insignificante. E Davi manda uma carruagem real buscar aquele homem. Por quê? Porque era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus na vida de Mefibosete. Então esses exemplos, irmãos, que nós vemos na Bíblia, de todos esses homens, mulheres que pareciam ser esquecidas por Deus, todos esses exemplos têm o propósito de nos encorajar que Deus não se esquece de nós, ou deixa de cumprir o que nos prometeu. E eu queria falar sobre esse tema da própria palavra, dessa frase, e lembrou-se Deus. Talvez você está vivendo um momento como, imagina Noé. Deus fala, constrói uma arca, entra na arca com a tua família, que vai chover durante 40 dias e 40 noites. Deus abriu todo tipo, irmão, de comportas nos céus, na terra, tudo. Todas as fontes de água começaram a jorrar de uma forma incessante. E aquele homem talvez nunca imaginava que ia durar aquele tempo todo na arca. E com certeza, em alguns momentos, aquele homem ele fica ansioso, esperando uma resposta de Deus. E de repente, irmãos, ele solta um corvo, ele solta uma pomba. Então Deus não esqueceu de Noé. Deus não estava ocupado com outras coisas para dizer, agora me lembrei de Noé. Ou Deus dizer na sua consciência, no seu coração, me esqueci de Noé dentro da arca. Era para ele ficar 40 dias, ele ficou um ano dentro daquela arca. Não. É que era o momento de Deus, as águas pararam de jorrar 40 dias depois, 40 noites depois. Após 150 dias, aquela arca, ela pousa no monte, ela repousa naquele monte, em terra seca, mas ainda havia muita água em volta. E após um ano é que ele vai sair de dentro daquela arca. Então nós vemos que eu queria falar sobre isso. E lembrou-se Deus o que havia acontecido com Noé naquele momento. Toda aquela chuva, toda aquela tempestade. Deus destrói toda aquela nação, destrói um mundo com um dilúvio. Uma nação por maldade, como se tornaram maus, ruins. Então Deus decidiu no seu coração destruir o mundo por causa da maldade no coração do homem. Você imagine a situação de Noé naquele momento. Não sei qual era o tamanho da população na face da terra. Se tinha dezenas, se tinha centenas. Mas era uma população já imensa. E de repente aquele homem ele entra numa arca. E nesse capítulo 8, quando ele sai da arca, é apenas ele, a sua família, apenas 8 pessoas e os animais selváticos e os animais domésticos. E ele estava iniciando uma nova geração, uma nova jornada de uma nova geração. Então esse homem, ele foi salvo pela sua fé em Deus. Não, ele acreditou no que Deus falou com ele. Era coisa assim, bom dizer, muita loucura para muitos, como acredito que foi, como é hoje nos nossos dias, quando se fala que Cristo está voltando para buscar, arrebatar a sua igreja.
Há uma coisa que foge da mente humana no meio dessa vida de alta tecnologia que nós vivemos, nessa ciência avançada, nesse mundo de consumismo, nesse materialismo que domina a humanidade. É difícil você acreditar no seu raciocínio como homem, como mulher, que um Cristo ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, vai levar pessoas para morar com ele eternamente. Era como na época de Noé. Nunca havia dado uma tempestade, um temporal, uma chuva forte. E o homem começa a construir uma arca no meio do nada, terra seca, árida. Imagine como nós cristãos somos zombados. Muitos zombaram de Noé na época. Mas quando veio aquela grande tempestade, quando abriu as comportas, abriu todas as minas onde fluía aquelas águas, quando se abriu todas as fontes, dizendo assim, olha, e começou a água a subir, não tinha para onde as pessoas irem. Elas acreditaram quando viram aquela grande arca flutuar nas águas. E mesma coisa é hoje, meus queridos irmãos. Muitos não acreditam. Muitos não estão acreditando. Não estão acreditando. Isso Noé enfrentou naquele momento. E nós vemos a coisa interessante. Após os 150 dias, em que as águas baixaram de uma forma total. Mas eles só puderam sair da arca depois de mais 7 meses. Né? Foi um ano que eles ficaram na arca. Ele entrou no ano 600, saiu no ano 601. Ele tinha 600 anos quando entrou na arca e saiu com 601 anos. Então você imagina, naquele momento em que ele começa, em que Deus fala, e lembrou-se Deus de Noé. A primeira coisa quando a palavra é pronunciada, e lembrou-se Deus de Noé, irmãos, acontece algo fascinante. Algo assim que só Deus poderia fazer. Quando ecoou essa palavra, lembrou-se Deus, imediatamente algo começa a acontecer. O quê? As águas começam a baixar. Você vê no versículo 2. No versículo 2 você vê: cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. No versículo 3 fala: as águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, as águas haviam abaixado. Quando aconteceu isso? Quando a palavra de Deus disse, lembrou-se Deus de Noé. Aí as águas começaram a se baixar. Então nós vemos que a única coisa, irmãos, que Deus ele se esquece com referência aos seus filhos são os pecados. Deus não esquece de nada, mas a única coisa que ele esquece é dos pecados. Você vê isso em Isaías capítulo 43, versículo 25, em que diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A única coisa, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o nosso Deus pode esquecer, não é de você, não é dos teus problemas, não é da tua causa, não é da dificuldade que você esteja enfrentando, seja financeira, seja na parte social, seja emocional, seja na sua vida amorosa. Mas a única coisa que eu posso esquecer é dos teus pecados quando há o arrependimento. E ele mesmo diz, irmãos, lá em Isaías 49, no versículo 15, ele diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aí o versículo 16 para completar, olha o que ele diz: vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. Deus não se esquece, Deus não te abandona. Como pode um Deus se esquecer se ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele? Eu não sei como é isso.
Mas quando fala que Ele tem esse nosso nome escrito na palma das suas mãos, das mãos dEle, Ele quer dizer que nós estamos debaixo das suas mãos, protegidos sobre Ele. Protegido por esse Deus maravilhoso. Então não tem como Ele se esquecer de nós. Não tem como esquecer de uma promessa que Ele nos fez. Então quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se, tem duas coisas importantes. Nos apresenta aqui duas ideias. A primeira, nos fala desse amor fiel de Deus, irmãos. Esse amor fiel que traz uma fidelidade, que nos trata de uma maneira que ainda que nós questionamos, ainda que nós arrazoamos em alguns momentos, achamos que estamos abandonados, em algum momento das nossas dificuldades, da nossa pressão que nós sofremos, às vezes no nosso dia a dia, às vezes até achamos, você pode estar até achando isso, que Deus te abandonou. Já passei por situações assim. Quando eu era jovem, no meu ministério, como um diácono, passei uma situação tão difícil, mas tão difícil. Uma dificuldade tão grande na minha vida, financeira, emocional, no relacionamento, em que eu tive que, parece querer refrescar, já viu aquela situação que você parece que quer refrescar a memória de Deus? Apresentei para Deus o meu nome, falei, meu Deus, eu sou esse é o meu nome todo, esse é o meu endereço, Senhor, eu moro naquele lugar, eu sou um servo teu, eu te sirvo naquela igreja, naquela denominação. Parecia que Deus havia abandonado. É aquela situação que vinha um problema atrás do outro. Um problema atrás do outro. E parecia que as coisas a cada dia só piorando. Mas um dia, meus queridos irmãos, essa palavra veio no coração. E lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus de Luiz Carlos, que sou eu. Deus lembrou-se de mim na situação que eu estava. E me deu a vitória. Ele não me deu um alívio, Ele me deu a vitória, me livrou daqueles inimigos. Nunca mais passei por situações daquela que eu passei naquele momento. Foi difícil? Claro que foi. Mas a minha confiança foi em Deus. Jeremias capítulo 2, no versículo 2, fala desse amor fiel com Deus, quando ele guiou o povo naquele deserto. Aquilo eles tinham que trazer de geração para geração, de passar de geração para geração, do que os seus pais, seus avós, seus antepassados sofreram. Eu creio que hoje, às vezes, nós temos uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que raramente se vê o grande poder de Deus. É porque não é passar de geração para geração testemunhos. Raramente se vê um grande testemunho numa igreja, as pessoas falarem do poder de Deus, falarem do amor de Deus, falarem do livramento de Deus, falarem da compaixão, da misericórdia de Deus. A gente hoje oferece uma oportunidade nos cultos, as pessoas ficam sentadas olhando, como se nada estivesse acontecendo, não tivesse nada para falar, não tivesse acontecido nada naquele dia, e naquele dia aconteceu um grande milagre na sua vida que você não viu, mas é o momento de você agradecer a Deus. É por isso que nós temos, às vezes, igrejas frias. Filhos que não querem ir na igreja, porque não houve um testemunho. Adolescentes que preferem ficar em casa, em redes sociais, fingindo que estão estudando, fingindo que estão vendo cultos online, porque vai para a igreja, não vê um testemunho. Não vê Deus agir, por quê? Porque os pais não dão um testemunho. Chega na igreja, os pais não se levantam quando dá oportunidade. Às vezes tem testemunho, mas não vai dar. Ah, pastor, eu sou tímido. Se é o Espírito Santo nos encoraja, se tudo vem dele, se a própria palavra de Deus fala que tudo é por Ele, em Colossenses fala que tudo é por Ele, para Ele,
Então, se tudo foi feito por Ele, para Ele, através dEle, então tudo é por Ele. É permitir que o Espírito Santo Ele te use, te dê graça. E você fale desse amor fiel de Deus, porque Ele não te abandona. Ele andou 40 anos aquele povo no deserto, não abandonou aquele povo. Eles não precisaram trocar o calçado. As suas vestimentas não se desgastaram. E eles não perceberam isso. Se preocupavam com alimentos. É outra ideia que nos apresenta nesse texto, de lembrou-se, é da intervenção oportuna de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 19, versículo 29, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E nós vemos que Abraão ele começa a negociar com Deus. Se tivesse 50 justo, se tivesse 40, 30, 25. Porque Deus sabia onde Abraão queria chegar. Que ele estava preocupado com Ló que estava naquela cidade, seu sobrinho. E a palavra diz, e lembrou-se Deus da aliança que ele fez com Abraão, que ia tirar Ló daquela cidade. Deus não se esquece. Deus ele se lembra. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24, nós vemos que o povo já não tinha força para clamar a Deus. E Deus ele ouve o gemido daquele povo lá no Egito. E lembrou-se Deus da promessa que ele tinha. E Deus foi e libertou aquele povo, levantou um homem chamado Moisés para libertar aquele povo do Egito, da escravidão. E tu entende bem uma coisa? Que essa palavra possa estar no teu coração, penetrar no teu coração. Quem sabe hoje Deus está se lembrando de você, está se levantando em teu favor para agir em favor da tua causa. Um texto, um versículo interessante que eu quero deixar que ele fique no teu coração para a confirmação de que Deus ele não te abandona, que Deus ele se lembrou de você. Gênesis capítulo 8, versículo 2, em que diz, cerraram-se as fontes do abismo, e as janelas do céu, e a chuva dos céus se deteve. E o versículo 3, ele fala, as águas se foram retirando de sobre a terra. O que nós entendemos com isso é que Deus, quando Deus se lembra de nós, as coisas começam a acontecer. Não importa, você fala, nós estamos no meio de uma dificuldade, portas fechadas, desemprego. Mas entende uma coisa, é nesse momento é que Deus pode agir em teu favor. É nesse momento. Deus não age onde há probabilidade humana. Ele age onde há toda improbabilidade humana. Se você estiver olhando para um lado, ainda estiver algum lugar que você vai buscar ainda algum tipo de recurso, você está esperando alguma resposta talvez de alguém nesse mundo, então Deus vai esperar esgotar todas as suas fontes nesse mundo, e aí Ele vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Aqui diz que Ele cerrou, Ele fechou as janelas que derramavam as águas. Mas quando se fala em abrir as janelas, é as janelas de bênção sobre a sua vida. Deus não abre porta do céu para derramar bênção, não entende? Minha porta dos céus é só para a entrada. Nada para a saída, é só para a entrada dos fiéis, dos lavados e remidos no sangue de Jesus. As janelas dos céus, elas são abertas para as fontes, para derramar as bênçãos sobre a sua vida. Então Ele vai abrir as janelas dos céus hoje, vai derramar toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. E aquilo que você achava que já não tinha mais condições, Ele vai estar agindo em teu favor. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ana, de Mefibosete. Deus não esqueceu de nenhum deles. Mas teve um momento oportuno de Deus agir em favor e na vida daqueles homens e daquela mulher. E também de outros personagens bíblicos.
A palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Esse é o dia da salvação. Esse é o dia oportuno. Fala de salvação de almas e de salvação da situação, que era isso que veio na vida de Noé. Esse era o dia da salvação. E lembrou-se Deus, dia da salvação. Agiu Deus, fechou as correntes, fechou as fontes das águas. Momento oportuno. Então Deus ouviu o teu clamor. Deus cerrou agora os céus. Deus cerrou agora as fontes de dificuldades, de problemas sobre a tua vida. E Ele vai agir em teu favor. Ele vai estender as mãos de graça sobre a tua vida. Deus te abençoe. Que Deus te dê a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim como Noé, ele teve fé, ele conquistou pela fé. Assim como Abraão foi chamado do pai da fé e conquistou os seus objetivos, você possa conquistar a tua vitória com fé. Você fala, pastor, a minha fé está abalada. Eu estou com o meu emocional tão abalado que eu não sei onde encontrar fé. Cristo fala no Evangelho de Mateus, eu não vim apagar o pavio que fumega. Você está talvez com a fé muito fraca, o seu pavio fumegando, mas se coloque na posição. Abra teu coração para Cristo. Revele teu coração para o Espírito Santo. Fala, eu não tenho força. Eu não sei mais o que fazer. E Ele vai acender esse pavio que fumega, vai renovar a tua fé, renovar o teu ardor, renovar a tua confiança e vai abrir nessa oportunidade a janela dos céus e vai abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Soberano Deus, te agradeço por essa palavra santa, essa palavra que é bendita, que é eficaz, essa palavra, meu Deus, que se compraz para aquilo que ela é enviada, meu Deus. Que ela encontre agora uma terra fértil, meu Deus. Ainda que esteja cansada, meu Pai Celestial, mas que o Teu Espírito Santo possa lançar essa semente nessa terra fértil e ela possa produzir 100 por 1, ó Deus eterno, e possa conquistar, ó Deus, os seus objetivos, as suas promessas, as suas vitórias, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, cure agora as enfermidades, meu Deus eterno, abra agora a porta de trabalho, Deus, cura agora os problemas emocionais, meu Deus, tome agora pelas tuas mãos, aquele está passando um problema financeiro, meu Deus, eu quero entregar em tuas mãos, que seja abençoado agora esse lar, essa família, em nome de Jesus. Se há uma atuação do inimigo, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, mas que este homem, essa mulher, esse irmão, essa amada irmã, que receba agora a vitória, meu Deus, a providência sobre as suas vidas. Eu oro, eu os abençoo e te agradeço já por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus, meus irmãos.